Olha só que delícia! E a receita de hoje, mini quibes no copo. Uma receita fácil, prática, que qualquer um consegue fazer. E o melhor de tudo, feito sem máquina. E dá para você vender e ganhar dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita que vocês vão amar. Quando eu faço essa receita, eu uso um pacote de trigo para quibe. Se for a primeira vez que você for fazer aí, o conselho que eu lhe dou é que você faça a metade da receita. Eu vou fazer a metade da receita. Vou separar aqui 250 gramas de trigo para quibe. Pegue o seu caderninho, porque essa receita ela é muito fácil de fazer, mas ela tem segredinhos que você precisa anotar aí no seu caderninho. Todo trigo para quibe, independente da marca que você comprar aí, se você observar, ele é um pouco grosseiro, tá vendo? Eu posso usar assim? Posso, mas eu gosto de passar no liquidificador, só para deixar ele mais triturado. Essa é uma excelente dica, anote aí. Passe no liquidificador, sem água, sem nada, tá bom? Eu não gosto de fazer o quibe hidratando apenas com água. Eu faço um caldo temperado. E todas as vezes que eu faço quibe aqui no canal, eu tempero esse caldo. Desde 2017, quando eu comecei a gravar. Então, se você já me acompanha aqui há muito tempo, você já sabe disso, que eu tempero o caldo. Fala aqui para mim nos comentários, você me acompanha desde o início do canal? Você pode fazer o caldo temperado aí com o tempero de sua preferência. Eu vou usar uma colher de sopa de caldo de legumes. Esse caldo de legumes ele já tem sal. É fácil de encontrar em lojas que vendem produtos naturais. Uma colher de sopa de hortelã desidratado. Por que que eu uso hortelã desidratado? Gente, eu gravo muito aqui para vocês, sabe? Então, nessas casas de produtos naturais, nessas lojas, eu compro alho poró desidratado, salsinha desidratado, hortelã desidratado. Eu uso muito o cheiro verde desidratado, isso facilita muito para mim. Uma colher de sopa de limão pepper, ele é muito bom também, ele já tem sal, e uma cebola média. Eu vou bater tudo no liquidificador. E eu nem vou lavar o liquidificador. E não é nojeira não, para depois não falarem, ela usou liquidificador sujo. 350 ml de água. Agora eu vou aquecer esse caldo com 3 colheres de sopa de azeite. Não precisa deixar ferver, apenas aquecer, tá bom? Que caldo cheiroso, viu? O trigo, ele é de rápida hidratação. Vou deixar aqui por no máximo 30 minutos. Cubra. Depois que o nosso trigo de quibe hidratar, vamos adicionar 300 gramas de carne moída. Essa carne aqui é a patinho. E uma dica que eu lhe dou é que você use carne resfriada. A carne que você acabar de comprar ali no açougue. Você tem que deixar esse mini quibe com um sabor muito concentrado, porque ele não é recheado, mas a massa dele tem que ser muito bem temperada. Então eu vou temperar essa carne aqui. Para temperar a carne, um dente de alho. Gente, esse alho aqui eu ralei no lado mais grosso do ralador. Olha só. E eu não descasquei o outro lado. Aí quando eu passei aqui que eu vi, ficou com um pouquinho da casca, olha só. E eu não vou jogar fora, né? Um dente de alho, pelo amor de Deus. Aqui na minha cidade, R$ 32,00 o quilo do alho. Gente, tá caro, não tá? Fala aqui para mim nos comentários, aí na sua cidade. Uma colher de sobremesa de limão pepper. Uma colher de sobremesa de hortelã desidratado. Alho poró desidratado. Se você não encontrar aí na sua cidade esses temperos, não deixe de fazer não. Use aqueles potes, tempero completo, fica maravilhoso. Pode fazer aí que vocês vão amar o resultado. E uma colher de sopa, aqui tem que ser rasa, muito rasa, de sal, porque o limão pepper, ele já tem sal.
e eu vou pesar porções de 10 gramas. Aí você pode estar aí pensando, ô Ediva, eu estou passando por uma situação difícil aqui, nenhuma balança eu tenho. Aí você vai fazer o seguinte, pegue uma porção pequena, abra uma fita pequena e você vai medir aqui com os seus dedos. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. E eu confio em você, tá bom? Diquinha de milhões. Coloque em uma vasilha um pouco de água. A água pode ser em temperatura ambiente, pode ser gelada, você escolhe aí. Por que isso, Ediva? Olha só, quando você começar a modelar, vai grudar em suas mãos. E para que isso não aconteça, o que é que você tem que fazer? Passe um pouco de água em suas mãos. Não é para deixar encharcada não, tá? É só um pouco assim, ó, umedecida. Somente, olha. Tá vendo? E para que você tenha noção da quantidade, anote aí no seu caderninho, 93 unidades com peso de 10 gramas. Se você está começando, você pode fazer bolinhas e deixar assim. Mas se você não quiser deixar assim, aí você vai fazer primeiro a bolinha. Tudo começa com a bolinha, tá? Na lateral aqui de sua mão, você vai fazer isso. Já fez aqui a ponta e vira de ponta cabeça e faz isso aqui. Olha só, tá vendo? Já fez o quibe. Somente isso. Fez a bolinha. A lateral aqui faz isso, vira de ponta cabeça e faz isso. Somente. Olha, com a prática você vai fazer rapidinho e sempre molhando suas mãos, tá? Não deixe de molhar. A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. Outra coisa também, eita Ediva, que hoje você tá cheia de dicas, né? Para você não errar aí. Quando você pegar a porçãozinha que você for fazer a bolinha, não faça com a mão leve assim não. Pressione um pouco. Para que isso? Quando você pressiona um pouco, meio que você compacta o quibe, sabe? Você é como se estivesse tirando o ar de dentro, vamos falar assim. Olha, você fez uma bolinha firme, então não tem como ela se desmanchar, sabe? Não tem. Aff, Ediva, até isso você fala? Falo, porque o canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. Pronto, ó, tá firme, tá compactada. São diquinhas para você escrever aí. Eu não quero que você erre não, viu? Ai, ai, ai. Eu quero saber mesmo de você investir o seu tempo aqui assistindo o vídeo e quando você for aí para sua produção você errar. Ai, ai, ai. Não fico boa não. Já posso fritar agora? Posso. Se você já tem experiência, pode fritar. Mas se você não tem, não frita não. Não faz isso não, porque pode desmanchar. Então, para que você tenha sucesso aí, você vai resfriar. Eu não gosto de colocar vários, assim, um em cima do outro, sabe? O que é que eu faço? Eu pego um pedaço de plástico, coloco e faço uma nova camada. Agora eu posso levar para a geladeira e vou deixar lá por 1 hora, para que eles fiquem firmes. Fazendo isso, quando você for fritar aí, eles vão ficar perfeitos. Vocês vão amar. Ediva, eu posso deixar quantos dias na geladeira? Pessoal, até 2 dias. Mais do que isso, é bom que você congele. E pode, Ediva, congelar? Pode. Não coloque tudo dentro de um saco e leve para congelar, porque você vai perder a modelagem do seu quibe. Eu vou tirar alguns aqui e vou fazer o congelamento. Esses daqui, depois de 1 hora, eu volto. Prontinho. Os nossos mini quibes já estão aqui, olha, perfeitos para fritarmos. Olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né?
Uma graça. E eles ficam mais firmes, viu? Por isso, a importância para você colocar na geladeira para resfriar. O nosso mini quibe congelado. Ó, completamente congelado. Quando você for fritar, você não precisa deixar descongelar. Do jeito que está aqui, você já pode levar para a fritura. E se você me perguntar qual a marca do óleo que eu uso, é a marca do mais barato. Quando você for fritar, nunca, mas nunca faça isso. Pegue os seus mini salgados quando o óleo estiver quente e coloque com suas mãos, porque o óleo ferve e você pode queimar as pontas dos seus dedos. O certo é você usar o utensílio e fazer isso. Olha. E eu vou fritar os congelados também. Olha só como eles ficam. Dá para perceber aqui o gelo, né? Olha. Ui! Deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira camada eu já fritei e olha como eles ficam. Olha só, todos arrumadinhos, mas eles não grudam um no outro. Olha só. Tá vendo? Perfeitos. Sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu comprei copos de 500 ml, 25, olha, dá 30. Gente, olha só, um copão desse, 30 unidades. Quanto você pagaria a produção em 30 unidades aqui? Uns 15 reais. Uns 15 reais, né? Eu não posso, assim, falar para você, venda por 15, 18, 20. Isso depende do valor dos ingredientes aí da sua região. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque eu já tenho aqui no canal mostrando o passo a passo de como você deve calcular aí o preço de vendas dos seus salgados, tá bom? Ê, produção, eita! Deixa eu ver quanto eu pagaria. Gente, essa produção eu vou falar para vocês, Muito viu? bom, viu? Pronto, olha. Aí você pode estar aí pensando, Edva, eu não quero vender nesse copo grande não, de 500 ml. Posso vender em um menor? Pode. Só não use copos brancos, tá? Você tem que usar copos transparentes, porque o cliente, ele come com os olhos. Só para que você tenha noção, esse copo aqui, olha, ele o tamanho dele, 180 ml, tá vendo? 12 unidades no copo transparente de 180 ml. Ai, gente, e agora eu vou experimentar. Que negócio bom. Gente do céu, impossível comer apenas um. Que negócio bom é esse, hein? Bom demais.